Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Laboratório de Programação e essa é a nossa terceira aula. Nesta aula vamos ver um pouco sobre vetores e matrizes na linguagem C. Primeiro vamos começar com vetores, vendo sua definição e seu uso. Depois vamos ver um pouco sobre strings, que são na verdade um tipo especial de vetor que usa somente caracteres. Depois vamos ver matrizes e por fim vetores de strings. Bem, um vetor nada mais é do que uma estrutura homogênea. Até agora a gente viu apenas variáveis simples, onde a gente poderia armazenar um valor de determinado tipo. Através de um vetor a gente pode armazenar vários valores ao mesmo tempo em uma variável, só que todos eles sendo do mesmo tipo. Para declarar um vetor, a gente usa essa sintaxe, onde a gente coloca o tipo que a gente quer que os elementos tenham, depois o nome que o vetor vai ter, e entre colchetes a quantidade de elementos que esse vetor vai ter. Vamos ver aqui no Eclipse a criação de um vetor de números inteiros, por exemplo. Eu coloco o tipo, o nome que o vetor vai ter, números, por exemplo, e a quantidade de elementos que ele vai possuir, 10. Pronto, está criado meu vetor, onde eu vou poder armazenar 10 elementos, todos do tipo inteiro. Para acessar esses elementos que estão nesse vetor, a gente usa também os colchetes, colocando entre eles o número da posição que eu quero acessar, sendo que a posição inicial vai ser sempre 0 e a última posição vai ser a quantidade máxima de elementos menos 1. Por exemplo, nesse meu vetor de 10 elementos eu posso acessar posições desde a posição 0, que é a primeira, dessa forma. Aí as posições sequenciais, 1, 2, 3, 4, até chegar no 9, que vai ser a última posição desse vetor. Nesse exemplo a gente vê como a gente pode tanto colocar valores nessas posições do vetor, quanto escrever os valores que estão nessas posições. Basta a gente tratar cada posição dessa do vetor como se fosse uma variável comum, independente, sendo que no final todas elas vão estar armazenadas no mesmo lugar, na mesma variável, que é um vetor. Vamos criar aqui esse vetor de idades de 5 posições, int idades 5, colocamos um valor em cada um, idades, posição 0 recebe 10, por exemplo, idades, posição recebe 25, idades, posição 2 recebe 40, idades, posição 3 recebe 31, idades, posição 4 recebe 25. Então o que foi que eu fiz? Eu inicializei cada uma das posições desse vetor com um valor inteiro correspondente. Para escrever os valores, printf, como é inteiro, %d normal, como a gente já vinha fazendo. Vou colocar um espaço para não ficar junto uns das outras. E aí o vetor na posição que eu quero escrever. Pronto, ele vai escrever o número inteiro que está na posição 0, exatamente como eu escrevi uma variável inteira normal. Eu vou copiar e colar. Para escrever as outras, basta variar aqui a posição do vetor, né? 1, 2, 3 e 4. Pronto, vou executar e o que acontece? Tá aqui, ele escreveu exatamente os valores que eu coloquei nas posições do vetor, certo? Nesse segundo exemplo, a gente vê aqui uma das grandes vantagens de se utilizar o vetor. Como a gente tem a possibilidade de só variando essa posição, nesse índice do vetor, a gente ter acesso a vários valores diferentes, a gente pode aliar isso com o for, ou o while ou do while, qualquer comando de repetição, e preencher, tanto preencher quanto ler depois todos os valores desse vetor de uma vez só, sem precisar estar acessando de um por um, como a gente acabou de fazer. Nesse caso, agora eu quero que a pessoa digite essas 5 idades e depois eu escreva também normalmente. Então, vamos substituir aqui por um for, que é a variável i para usar no for i igual a 0, que é a primeira posição do vetor, o i menor ou igual a 4, que é a última posição do vetor, e mais para ir pulando de 1 em 1. Printf
colocar uma mensagem para o usuário, digite a idade, %d, colocar um 2 pontos sim para fazer uma mensagem legal, e aqui a variável i para formar a mensagem. Para ler, normalmente a gente faz o scanf, como a gente já vinha fazendo também, %d, que se trata de um inteiro, é comercial, né, que a gente usa no scanf, idades na posição i. Então a cada passo eu vou ler o valor que da posição i. Primeiro posição 0, depois posição 1, até chegar na posição 4. E com isso, com esse for, eu posso preencher todo o vetor de uma vez só. Agora, para escrever os valores que foram lidos, eu posso fazer a mesma coisa. For i igual a 0, i menor ou igual a 4, i mais, printf, %d, dá um espaço para não ficar juntas, e idades, posição i. Da mesma forma, ele vai variar o i de 0 até 4 e escrever todas essas idades. Então eu não preciso fazer isso aqui 5 linhas, posso substituir pelo for. E aí, de acordo com o tamanho desse vetor, se for um vetor maior, vai ficar muito mais prático a gente usar o for do que estar escrevendo posição por posição, como a gente tinha feito antes. Executando aqui, ele vai pedir as idades, ó. 10, 12, 31, 24, 18. Pronto, leu e depois escreveu as idades que foram lidas. Beleza? Aqui a gente tem o resultado da execução dos slides, que é parecido com o que a gente fez. Bem, agora a gente tem um tipo especial de vetor chamado string, que nada mais é um vetor onde todos os elementos são do tipo caractere. A gente sabe que no caractere a gente pode armazenar apenas uma letra ou um número, né? Um caractere só. Para a gente poder armazenar palavras, frases, a gente tem que ter um conjunto de caracteres, que é na verdade um vetor de caracteres que a gente chama de string, né? É um vetor de caracteres. Através desse tipo de vetor a gente pode armazenar conteúdos de texto. E aí eu tenho que planejar o tamanho dessa string para ela ter sempre um caractere a mais do que o conteúdo que eu quero armazenar. Por exemplo, eu quero armazenar nomes com até 50 caracteres. Então eu tenho que botar 51 posições, porque o último caractere sempre vai ser esse /0, que é o caractere que ele usa para demarcar o final da string, certo? E a leitura agora, ao invés de a gente usar o scanf, a gente pode usar o scanf também, tá? Mas a gente vai usar através do gets para a gente ler palavras e colocar dentro desses vetores de string. Nesse primeiro exemplo a gente declara uma string de até 50 caracteres. Vamos fazer aqui no nosso Eclipse também. Vamos criar uma variável char, nome, de 50 posições. Então, isso é uma string, é um vetor de caracteres, onde eu posso armazenar nomes de até 49 caracteres, sendo que o último vai ser sempre /0. Para ler essa string, a gente vai usar a função gets. Como é que eu faço? Printf, digite seu nome, e ao invés de usar o scanf, eu coloco gets, e dentro somente o nome do vetor, sem colocar colchetes e posições. Depois, para escrever de volta esse valor, a gente pode usar o printf normalmente, seu nome, e o formatador vai ser %s. Para eu escrever vetores de string, eu coloco %s e na frente aqui o nome do vetor, normalmente. Vamos ver se funciona. Digite seu nome, colocar aqui embaixo recado. Pronto, ele recebe todo o vetor de uma vez através da função gets e joga no vetor de string, e joga no vetor de caracteres, e no printf através do %s eu posso escrever também todo esse vetor de uma vez.
E aí, para trabalhar com strings em C, a gente tem uma série de funções específicas. Aqui a gente tem algumas delas, as principais, que a gente vai utilizar. strlen, primeiro retorna o tamanho da string. Então, se eu quiser saber o tamanho dessa palavra que foi retornada no final, ó, eu posso criar uma variável aqui, tamanho, igual strlen, e passo aqui dentro a string que eu quero saber o tamanho. E aí coloco printf, tamanho do nome, %d, que o tamanho é inteiro, e coloco aqui tamanho. Certo? Vamos executar, ver se dá certo. Digite seu nome é Ricardo. Ó, seu nome é Ricardo, tamanho do nome 7. Então ele vai pegar a quantidade de caracteres que você digitou nessa string até o final, né? Vou botar um barra N aqui para saltar ali. A segunda função é strcmp. Ela serve para comparar duas strings. Então eu passo aqui as duas strings que eu quero comparar e ele vai retornar o resultado da comparação. Se for 0, é porque elas são iguais. Se não for 0, é porque elas são diferentes, tá? Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso programa para poder testar. Vamos criar nome 1 e nome 2 e 50, 50. Aí vou dizer, digite o primeiro nome, onde eu leio o nome 1, printf, digite o segundo nome, onde agora eu vou ler o nome 2 com gets. Vou tirar esse aqui, eu não preciso mais. Vou botar tamanho do nome 1, tamanho. Agora eu vou comparar os dois. Int, vou botar aqui resultado igual strcmp nome 1, nome 2. E aí vou escrever aqui só pra gente ver qual é o resultado dessa comparação. O resultado da comparação é inteiro, né? Então %d. E escreva a variável resultado. Pronto, vamos executar. Vou ler o primeiro nome, teste. Vou ler o segundo nome, Ricardo. Olha, o resultado da comparação deu 2. Então quer dizer o que? Voltando lá. Se não deu 0, é porque são diferentes. Se elas fossem iguais, daria 0. Então, deu 2. Significa que são strings diferentes. Vamos fazer o contrário. Vamos botar agora Ricardo e depois teste. Vejam que agora deu menos 2. Certo? Então, também não são iguais, são diferentes. O que acontece? Quando essa função strcmp retornar um valor negativo, significa que esse primeiro nome ele é alfabeticamente anterior ao segundo. Então, se você fizer a ordem alfabética, esse aqui vai estar primeiro que esse. Já se for o contrário, se der um número positivo, significa que alfabeticamente o primeiro está depois do segundo. Então é como se fosse maior, né? Maior ou menor em ordem alfabética. Se der positivo, o primeiro é maior. Se der negativo, o segundo é maior. E se der 0, vamos testar agora. Ó, teste, teste. É porque eles são iguais. Então, com isso, tanto a gente pode comparar se a pessoa colocou um nome que a gente quer, quanto a gente pode fazer ordenação por ordem alfabética, se for o caso. A função strcpy é função de cópia. Quer dizer, eu posso pegar o conteúdo de uma string e copiar para outra string. Por quê? Como se trata de um vetor, eu não posso simplesmente fazer nome 1 igual ao nome 2. Se eu fizer isso, eu não estou colocando o conteúdo de uma string na outra. Eu estou simplesmente igualando os endereços desses dois vetores. Para eu realmente copiar o conteúdo de uma string em cima de outra, eu tenho que usar strcpy.
Vamos fazer aqui, ó, nome 1, nome 2. E aí eu vou fazer de novo a comparação para ver o que acontece. Vou copiar isso aqui embaixo. Como aqui eu copiei um em cima da outra, independente do que aconteça antes, é para dar zero, porque eles vão estar iguais. Vamos testar. Coloca aqui teste, Ricardo. Ó, como era de esperar, antes deu 2, porque teste é maior, deu número positivo. E depois que eu copiei, eles são iguais, então o resultado da comparação dá zero, certo? Então, de novo, strcpy, a string que eu quero copiar, para onde eu quero copiar. E aí, elas vão ter o mesmo conteúdo depois disso. E por último, a função strcat, ela concatena, ela junta o conteúdo de uma string na outra. Então ela vai pegar o conteúdo da string 2 e colocar no final da string 1. No final eu vou ter uma string onde ela vai ser o resultado da junção das duas, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos, ao invés de usar o strcopy aqui, usar o strcat. Nome 1, nome 2. E depois vamos escrever as duas strings aqui para ver o que aconteceu com elas. Vamos só soltar uma linha aqui antes para separar os resultados. Pronto, printf nome 1 %s barra n nome 1 printf nome 2 %s barra n nome 2. Pronto, concateno aqui e depois vou escrever as duas para ver o que acontece. Então vou colocar Ricardo Viana, certo? Ó. Nome 1, a variável nome 1 agora vai ter o conteúdo das duas juntas, porque o strcat pega o conteúdo da segunda que eu passei aqui e coloca no final da primeira, certo? Passando agora para matrizes, matrizes nada mais são do que uma extensão de vetores. Um vetor é como se fosse uma matriz de uma dimensão só. Uma matriz agora eu posso ter 2, 3, 4, quantas dimensões eu quiser. Normalmente a gente só usa de 2 ou 3 no máximo, né, para não complicar demais. Então, a forma de declaração de uma matriz é exatamente igual à de um vetor. Só que agora eu vou ter um colchete dizendo quantas posições eu quero para cada dimensão dessa matriz. Por exemplo, um vetor de inteiro eu teria só uma dimensão aqui, 5 por exemplo. Se eu quiser uma matriz de inteiros, eu coloco outro colchete na frente e a outra dimensão. Então agora eu tenho uma matriz bidimensional de vetores. Se eu quiser tridimensional, eu coloco mais uma. E assim por diante, posso colocar quantos eu quiser, sendo que depois eu tenho que tomar cuidado de como trabalhar com todas essas dimensões. Por isso que no máximo a gente vai até o 3. E o acesso às posições da matriz também é igual ao do vetor, só que agora eu tenho que colocar quantos colchetes forem necessários de acordo com a declaração da matriz. Aqui, como eu criei uma matriz bidimensional, então para acessar os elementos eu também tenho que colocar as duas dimensões, sendo que em cada dimensão os valores vão de 0 até a quantidade de elementos menos 1, da mesma forma que os vetores. Então, por exemplo, posso acessar em posição 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 e também variar o outro, né? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 e assim por diante. Então eu tenho aí uma matriz de 5 linhas por 5 alunos, por exemplo, onde eu vou ter 25 elementos para trabalhar, sendo que todos do mesmo tipo, né? Todos do tipo inteiro. Nesse exemplo aqui do slide, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma matriz de floats para armazenar notas de alunos de uma turma. Nesse caso, vão ser 4 linhas, representando como se fossem 4 alunos, e 3 colunas, como se fossem as 3 notas de cada aluno, certo? Vamos lá, criar aqui no nosso programa. Float notas, 4 linhas, 3 colunas. Também eu posso tanto ler quanto escrever o conteúdo dessas matrizes utilizando os comandos de repetição, para facilitar trabalhar com essas posições, ao invés de ter que fazer de um por um. Então vamos criar aqui
No caso agora duas, porque eu vou precisar de dois for, um para percorrer as linhas e outro para percorrer as colunas. Então primeiro eu vou percorrer as linhas, como se eu estivesse percorrendo cada aluno. O I começa em 0, o I vai até menor ou igual a 3, para ir de 0 até 3, e I mais variando de 1 em 1. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu estou percorrendo as linhas da matriz. Agora dentro de cada linha eu vou percorrer as 3 colunas. Faço outro for usando outra variável. As colunas são 3, então eu vou de 0 até 2, certo? Usando a outra variável. Então percorro os 4 alunos. Para cada aluno eu percorro as 3 colunas para escrever as 3 notas. Aí eu coloco printf, digite a nota J, por exemplo, do aluno I. J, I. E aí vou fazer o scanf novamente como a gente fazia antes. Como é float a nota, então %f. E aí aqui eu coloco a nota do aluno que eu quero ler. Como o I eu uso para percorrer as linhas, eu coloco o I primeiro. E o J para percorrer as colunas eu coloco depois. Ah, faltou o E comercial, que eu tenho que colocar sempre no scanf. Notas. Pronto. Aí eu estou lendo, percorrendo as linhas e colunas da matriz e preenchendo todos os valores dessa matriz, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou percorrer somente os alunos I igual a 0 e menor ou igual a 3 e mais. Para cada um desses alunos eu vou calcular a sua média. Como eu sei que cada um tem 3 notas, então eu vou calcular a média igual, vai ser notas, posição, linha I, coluna 0, né? A primeira nota do aluno I, notas, linha I, coluna 1, a segunda nota do aluno I, e notas, linha 1, né? Linha I, coluna 2, a terceira nota do aluno I. Então, somo as 3 notas e divido por 3. Calcular a média desse aluno. E agora eu vou escrever printf, média do aluno, %i é %, vamos botar ponto 2f para ter duas casas decimais. Vamos escrever o i para saber que é o aluno i. E aqui a média, saber que é a média desse aluno i. Então o que eu fiz aí? Eu li todas as notas dos 4 alunos dessa turma. E aí eu vou percorrer essa matriz, calculando as médias de cada um deles e escrevendo. Vamos executar, ver se funciona. Ó, nota 0 do aluno 0, nota 7, nota 1, 8, nota 2, 7. Agora aluno 1, nota 0, 2, nota 1, 4, nota 2, 8. Agora aluno 2, 10, 8 e 8. Agora aluno 3, 8, 6, 7. Pronto, vejam. Ele percorreu depois a matriz e calculou as médias de todos os alunos. A média do aluno 0, que eu tinha colocado as notas 7, 8 e 7, foi 7,33. A média do aluno 1, que eu botei 2, 4 e 8, foi 4,67. A média do aluno 2, que eu botei 10, 8 e 8, foi 8,67. E a média do aluno 3, que eu botei 8, 6 e 7, foi 7. Então, pessoal, vejam, a forma de se trabalhar com matrizes é extremamente parecida com a de se trabalhar com vetores. Só que tomando cuidado, que agora eu tenho várias dimensões. Então, em cada leitura e escrita nas posições, eu tenho que colocar todas as dimensões da matriz. Nesse caso, como tinham duas, em cada lugar eu coloquei também duas. Mas se forem mais, eu tenho que colocar mais também. Aqui o resultado da execução do slide, que é bem parecido com o nosso.
Posso também, pessoal, inicializar tanto vetores quanto matrizes diretamente na declaração. Se eu não quiser usar um for para preencher todos os valores do vetor da matriz, eu posso inicializá-los diretamente na declaração. Como? Colocando logo na hora da declaração igual, e aí entre chaves eu vou colocar todos os elementos que eu quero que essa matriz ou vetor tenha. Por exemplo, se for um vetor, vou colocar aqui int idades, por exemplo, 5. Aí eu coloco igual, e entre chaves aqui eu coloco os 5 valores que eu quero. 10, 20, 30, 40, 50. O que vai acontecer? Esse vetor de idade já vai ter como valor inicial todos esses valores aí que eu criei, certo? Então eu estou colocando valores iniciais da mesma forma que eu colocaria uma variável comum, dessa forma que a gente já sabe, certo? E numa matriz é parecido, só que eu tenho que colocar valores para todas as dimensões. Então aqui são duas dimensões, uma dimensão de 4 linhas e outra dimensão de 3 colunas. Então eu tenho que colocar 4 componentes de 3 números para preencher esses valores, como está aqui, porque é como se essa matriz fossem 4 vetores de 3 elementos. Então eu inicializo cada um deles separado, ele vai jogar cada um deles para uma linha dessa matriz. Então, por exemplo, é um vetor de vetores. Então vou colocar as notas aqui: 8, 7, 6, vírgula, inicializa outro vetor: 10, 8, 5, vírgula, inicializa outro vetor: 6, 9, 4, vírgula, inicializa o último vetor: 3, 7, 9. Então vejam, nessa inicialização a gente tem que atentar para a gente ter o tanto de componentes necessário para preencher a matriz. Por exemplo, aqui eu preciso de 4 linhas. Então, ó, cada vetor desse é uma linha. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E 3 colunas. Significa que cada vetorzinho desse que eu coloquei dentro tem que ter 3 elementos. Então, cada linha vai ter as 3 colunas. 3 colunas, 3 colunas, 3 colunas e 3 colunas. O que acontece? Aí eu estou inicializando a minha matriz. Para testar, eu vou tirar essa parte aqui de receber os valores e vou executar só as médias. Então ele vai calcular baseado nesses valores da inicialização, sem precisar eu digitar todos esses valores. Ó, o primeiro aluno tinha notas 8, 7, 6, média 7. Segundo aluno 10, 8 e 5, média 7,67. Terceiro aluno 6, 9 e 4, média 6,33. Terceiro aluno 3, 7, 9, também média 6,33, certo? Por fim, eu também posso criar vetores de string, pessoal. Da mesma forma que um vetor de char equivale a uma string, é como se uma matriz de char equivalesse a um vetor de string, certo? Então, a gente vai declarar da mesma forma como se fosse uma matriz do tipo caractere, onde as linhas vão equivaler a cada uma das strings e as colunas vão ser o tamanho de cada uma das strings que essa matriz vai conter. Então vamos declarar aqui uma matriz char nomes 4, vai ser a quantidade de strings que eu quero que essa matriz tenha, e aqui a quantidade de elementos que cada uma das strings vai ter. Então nessa matriz eu vou ter o que? Eu vou ter 4 nomes de até 49 caracteres, certo? Para acessar cada uma dessas strings eu coloco só uma posição, só o número da linha, e aí ele já vai acessar todo aquele conteúdo daquelas colunas que estão naquela linha, sendo aquela palavra que está naquela linha da matriz. E aí eu posso usar normalmente como se fosse uma string, como a gente já viu antes. Por exemplo, aqui eu vou ler, ó, eu criei um vetor de nomes de alunos e vou ler todos eles usando apenas um índice. Então,
para trabalhar com vetores de strings, eu crio como se fosse uma matriz, e aí eu uso somente um índice para dizer a linha da matriz que eu quero utilizar. Vamos lá, vamos fazer um for para ler esses 4 nomes. Vamos fazer igual do slide, né? Alunos 5, aí eu vou fazer for i igual a 0, i menor igual a 5, aliás, a 4, i mais, e aí vou ler printf, digite o nome %d. %d vai ser o i, pronto. Aí para ler string, de novo uso gets. Alunos na linha i, pronto. Vou ler essa linha toda de uma vez e jogar ela toda de uma vez na matriz através do gets. Depois basta eu escrever. Para escrever é o mesmo processo. Nomes dos alunos, barra n, for i igual a 0, i menor igual a 4, i mais, printf, para escrever strings %s, e aí colocar um barra n aqui, né, para saltar a linha, e aí alunos na posição i. Vai escrever o aluno 0, depois o aluno 1, depois o aluno 2, depois o aluno 3. E assim finalizo. E o 4. Depois o aluno 4. E aí escreveu todos os nomes dos alunos que foram recebidos. Vamos testar? Nome 0. Opa, aqui embaixo. José. Nome 2, Ricardo. Nome 3, Maria. Nome 4, João. Nome 5, Antônio. S. Vamos lá. Nome 0, José. Nome 1, Ricardo. Nome 3, Rodrigo. Nome 4, Maria. E nome 5, Francisca. Pronto. Depois eu percorro e escrevi todos esses nomes. Pegando somente a linha, ele vai escrever todo o vetor que está naquela linha, ou seja, todo o nome que foi lido, certo? Dessa forma a gente já pode trabalhar com listas de nomes, listas de floats e começar a fazer pequenos cadastros. Cadastro de nomes aliado com cadastro de notas, com cadastro de outras coisas, e tornar nossos programas mais interessantes. Da mesma forma, eu também posso inicializar vetores de strings com todos esses nomes que eu digitei. Se eu não quiser ler tudo isso aqui, até para testar os programas fica mais fácil já inicializar direto aqui, da mesma forma que eu fiz com a matriz comum. Só que cada linha eu vou colocar como uma palavra completa entre aspas dupla, vai representar o conteúdo da string daquela linha. Primeiro, por exemplo, José, depois Ricardo, depois boto aspas aqui, depois Rodrigo, depois Maria, depois Rayane, por exemplo. Pronto, com isso aqui eu já estou atribuindo 5 valores de strings para essa matriz, né? Eu já tenho valores iniciais, e aí eu posso tirar esse primeiro for e usar somente o segundo diretamente. Ele já vai imprimir esses 5 valores, certo? Da mesma forma, eu não falei antes, mas eu posso inicializar uma string diretamente aqui também, da mesma forma. José Ricardo. Pronto, coloca um valor inicial numa string simples, não é só para vetores de string, certo? E aí vou imprimir aqui embaixo, ó, printf, seu nome, %s, nome. Também funciona para string simples, não só para vetores de string. Tá aqui, seu nome José Ricardo, depois nome de alunos, todos aqueles nomes que eu inicializei na matriz. Então é isso, pessoal, de vetores, strings e matrizes.
A gente se vê na próxima aula.